a nossa saudação aos amigos. Mais uma vez nós temos a oportunidade de trazermos nesta noite uma reflexão. Essa reflexão é baseada num dos nossos livros que se chama Seja Você Mesmo. Tanto é que o título da palestra é essa: Seja Você Mesmo, que é o desafio do autodomínio. Quando nós começamos a escrever esse livro, há algumas nuances interessantes para a gente poder analisar. Foi no ano de 2014 que eu escrevi esse livro, portanto, estamos há 8 anos, e é um livro de muita reflexão. Eu conto na apresentação inicial que eu defrontei-me com um artigo da revista de Filosofia, Ciência e Vida, em maio de 2014, e foi presenteado pelo então presidente da casa, o Marco Antônio Coelho de Oliveira, que hoje, inclusive, está presente conosco aqui, participando. E este artigo era baseado em dois filósofos alemãos, Feuerbach e Nietzsche. Esses dois filósofos usam o termo sequestro da subjetividade. Sequestro da subjetividade. Mas esses autores, ao falar em sequestro da subjetividade, eles estavam relacionando-se a religiões. Ele dizia, os dois, neste livro, eles diziam que a religião sequestra a nossa subjetividade. A religião sequestra a nossa essência e nós deixamos de ser nós mesmos. Dizendo que a religião faz a cabeça das pessoas, cada uma na sua interpretação, e leva a pessoa a pensar de acordo com os seus líderes. Então ele diz que a religião faz isso. Ele diz que a religião sequestra o seu eu, sequestra a sua subjetividade, de tal sorte que você deixa de ser você mesmo. E aí esse termo sequestro, significa que alguém impede de eu desenvolver a minha essência. No linguajar popular, quando se fala houve um sequestro, imediatamente o que nós pensamos? Nós pensamos de que alguém foi levado preso para algum esconderijo com o intuito de auferir lucros. Isso é o que nós sabemos, assim, em linguagem bem popular. Fulano foi sequestrado. Alguém diz, mas já pediu quanto que vai dar para liberar a pessoa? Isso é sequestro. Só que esses autores aos quais eu li, ele não fala desse sequestro do corpo. Ele fala do sequestro do eu. Sequestro que vem a impedir de você ser você mesmo. Só que ele coloca isso do lado religioso. Então eu li e eu disse na época, eu vou escrever um livro sobre esse sequestro. Só que esse sequestro eu coloquei com esse nome no livro. Seja você mesmo. Quer dizer, não deixe se sequestrar. Não sequestrar fisicamente. Não deixe de ser você mesmo. Significa que quando eu sou eu mesmo, eu estou expressando a minha natureza verdadeira. Estou expressando aquilo que eu sou, sem ser enganado. Para Monteiro Lobato, famoso escritor brasileiro, ele diz: ou nós somos nós mesmos, ou nós não somos coisa alguma. Olha que sacada, né? Ou somos nós mesmos, ou não somos coisa alguma. Vejam vocês
Então, depois de eu ter lido esses dois autores alemães, eu passei a fazer uma série de reflexão sobre este sequestro, não do físico, mas é sequestro até da religião, como ele diz, mas sequestro de um modo geral. Eu li esse artigo e refleti, e daqui a pouco surge um livro de um padre, que nós conhecemos, que está sempre aí na mídia, o Fábio de Mello. Fábio de Mello é psicólogo, independente da religião, ele é um psicólogo. Ele lançou um livro e que fala do sequestro da subjetividade também. Só que ele deu o título ao seu livro, Quem me roubou de mim? Dá para entender isso, né? Quem que me roubou as minhas possibilidades e eu estou amarrado, não desenvolver aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque o objetivo nosso na vida é desenvolver a nossa potencialidade. Tanto é que Jesus diz, desenvolva a vossa luz. Quer dizer, não deixe que outros apaguem sua luz. Desenvolva a sua luz. Quer dizer, não sejamos sequestrados pelos outros. Depois eu recebi também um livro de uma professora, psicóloga, que até fez palestra aqui, chamada Lourdes Possato. Ela lançou um livro, O Desafio de Ser Você Mesmo. É um desafio, não é? De nós sermos nós mesmos e não sermos subjugados pelos outros. Depois também encontrei, ainda nesse processo de escrever o assunto, o livro do médico psiquiatra Dr. Augusto Cury. Ele diz, seja você líder de si mesmo. Vejam que as coisas vão encaixando, né? Parece-me que está tudo mais ou menos assim mecânico para a gente escrever o livro. Isso foi acontecendo normalmente, foram aparecendo livros e eu escrevendo. E depois eu fiz um estudo sobre o gnosticismo, um livro sobre o gnosticismo influenciado no cristianismo, e o cristianismo vem dizer a mesma coisa. O cristianismo diz que você é Deus. O cristianismo diz que você tem a semente de Deus em si, e, portanto, quem tem que desenvolver essa semente não é o exterior, é você. Nós não podemos terceirizar essa capacidade de dar pleno desenvolvimento àquilo que nós trazemos em nós. E assim a gente tem sempre divulgado aqui, de que não é que nós sejamos igual a Deus, a mesma capacidade. Não, nós somos a centelha, a faísca de Deus. Cada vez que alguém nasce, ele tem a faísca dele. Essa faísca é uma centelha, uma semente. E a nossa responsabilidade é dar desenvolvimento a esta faísca, a esta semente. Vejam bem que tudo está caminhando para dizer que ou você desenvolve, ou você não vai ser nada, ou vai copiar os outros. Eu gosto muito de fulano, o jeito dele ser, você é igual a ele. Aí você passa a copiar, então você não desenvolve. Se você copiar o outro, você não desenvolve aquilo que é mais importante na tua vida, que é a tua personalidade. Podemos, digamos, achar que determinada pessoa é um grande líder, é um grande pensador. Eu posso até pensar, tê-lo como ídolo, mas eu tenho que desenvolver a mim mesmo, porque a hora que este ídolo desencarna, a hora que ele não existe mais, e quem que eu vou seguir? Não é lá no exterior, não é o líder lá fora. Eu vou ter que seguir a mim mesmo, eu vou ter que seguir a minha essência, porque todos nós fomos educados para sermos nós mesmos. Daí vem a palavra livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para desenvolver aquilo que você tem em potencial. E nessa linha de raciocínio, então, voltando a ratificar, sequestro, a ideia de sequestro que nós temos na mídia é sequestro do corpo.
sequestro do corpo. Privar ilicitamente alguém da liberdade. E a pessoa fica privada, e aí comunica com a família com o intuito de arrecadar dinheiro. Isso é o que nós conhecemos. Só que nós vamos, dentro da linha gnóstica, da linha do Deus dentro de nós, que nós temos que desenvolver, sermos nós mesmos, nós vamos estudar o sequestro da subjetividade. Quando eu digo subjetivo, é meu eu. O sequestro da subjetividade. Muito embora esses dois autores falassem de sequestro das religiões, elas também são sequestradoras. Todas as religiões criam certas crenças e você guarda aquilo na cabeça e vive às vezes de uma crença e às vezes não é verdadeira, é uma crença. Então as religiões também são, digamos, muito sequestradoras. Quantas religiões que impedem da pessoa ser ela mesma? Vocês devem conhecer. Pessoas que dizem assim, não, eu não posso fazer porque a minha religião não permite. Vocês já ouviram falar isso? Porque Deus não permite, a minha religião diz que Deus não permite. Isto é um sequestro. Só que não é o sequestro do corpo. É o sequestro do meu eu. É o sequestro da minha essência. Em que impede de eu fazer fluir essa luz interior que todos nós temos. E infelizmente, muita gente, como se fosse ovelha seguindo um pastor, isso de um modo geral, segue o líder e deixa de ser assim mesmo. Só faz aquilo que o líder falou, se pode, não pode. São sequestradoras, as religiões de um modo geral. E o que nós pretendemos fazer? O que nós pretendemos estudar aqui, e que eu estudei no livro, analisei, é os dois tipos de sequestros. Não o sequestro físico, deixemos de lado. Só demos o exemplo do sequestro físico para entender o que é sequestro. Mas nós vamos analisar o sequestro do nosso eu, sequestro da nossa vontade. Até que eu tenho um livro que chama-se Seja Feita a Sua Vontade. Muita gente comprou o livro pensando que seria a vontade de Deus. É a vontade de Deus que vale, a minha vontade não vale nada. Não. Seja feita a sua vontade. Não deixe ser sequestrado por ninguém. Dá para entender isso? Não seja sequestrado por ninguém. Você pode servir de exemplos, não é? Pessoas que você admira, são pessoas excelentes, mas você tem que desenvolver a sua personalidade. Ninguém vai desenvolver você se não for você mesmo. Ninguém, como na escola, vai fazer a tarefa para você aprender. A professora não vai fazer a tarefa para o aluno, a mãe não vai fazer a tarefa para o aluno em casa, porque ela tem que, pela experiência, ela tem que se desenvolver a si mesma. E os psicólogos dizem isso, que é muito importante. Eu trabalhei muito com ensino, com pedagogia. O Carl Roger, um psicólogo, ele diz: ninguém pode transferir experiência para ninguém. Forte, né? Ninguém pode transferir experiência para ninguém. Quero dizer, eu posso até usar a experiência do outro, mas quem tem que experienciar aquilo tem que ser eu, porque senão eu não aprendo. Se eu sigo a experiência do outro, eu não formo rede neural. Eu não formo dentro de mim trilhas do pensamento. Só quando eu mesmo experimento é que eu gravo na minha rede neural. Enquanto isso, eu estou vivendo a vida que não é minha. Então, o que nós pretendemos falar? Que existem dois tipos de sequestro da subjetividade. Dois tipos de sequestro. Que é o sequestro de forças existentes externamente sobre nós. É o domínio de alguém sobre o outro. Então nós vamos falar esse sequestro da subjetividade, que é o domínio de alguém no exterior dominando-me. E aí a pessoa passa como um filme na cabeça: o meu lar
não sou eu mesmo, é meu marido que manda. Ou o marido fala, não, é a mulher que manda lá em casa. Quer dizer, sempre existe sequestro de subjetividade exterior para nós. Vocês conhecem muitos casos de pessoas que não cresceram porque o marido não deixou, ou vice-versa. Mas geralmente o que acontece é o machismo, é o marido que bloqueia a possibilidade da esposa ser aquilo que ela quer ser. Por quê? Ciumeira, enfim, não querer que um cônjuge venha sobrepujar o outro. Então, existe sequestro do exterior para o interior, que é o sequestro da subjetividade de algo exterior, de uma pessoa, sobre nós. E em relação à pessoa, vamos exemplificar para ficar bem fácil, né? Eu consultar no livro, mas eu vou comentar aqui. Há uma história, eu encontrei isso num jornal, de uma senhora, ela chamava-se Chames Salles Rolim, esse era o nome dela. E ela conta a história dela, de que casou-se aos 17 anos, e ela queria estudar. Ela queria fazer faculdade de Direito, mas houve um sequestro da subjetividade do marido para que ela, não, minha mulher não vai estudar, não vai fazer faculdade, não. E ela aceitou. Passou a trabalhar com o marido, que possuía uma farmácia lá em Minas, em Santana do Paraíso, em Minas, e tinha uma farmácia tradicional da família de 60 anos. Ela submeteu ao sequestro de desenvolver a sua vocação, desenvolver a sua luz, e submeteu-se ao estudo. E trabalhou a vida inteira lá ao lado do marido. O marido morreu, como só ia acontecer, um dia alguém morre. O marido morreu em 2009, quando ela estava com 92 anos de idade. Imaginem os senhores, 52 anos de idade estava essa senhora, aliás, 92 anos de idade. Não pôde estudar até aí, mas ela decidiu que iria ingressar na faculdade e ia fazer aquilo que ela tinha sido bloqueada na sua vocação lá atrás, anos atrás. E a família toda aplaudiu essa senhora. Que bacana, a senhora quer mesmo fazer, quero. Passa um filme na nossa cabeça, né? Quanta coisa a gente deixou de fazer, principalmente marido e mulher. Não que eu esteja pregando que desarmonia, não é isso. É o direito de cada um desenvolver o seu potencial. Quando Jesus disse, vós sois luzes, ele não disse para o marido iluminar a mulher, nem para a mulher iluminar o marido. Você é luz, faça essa luz resplandecer. Essa mulher, então, aos 92 anos, resolveu voltar não, fazer vestibular e ir para a faculdade. E aí o que aconteceu? Com 97 anos, olha, quase um século, ela terminou a faculdade de Direito. Foi uma festa entre os filhos, os netos, os bisnetos, que foram participar da alegria dela. Dá para entender o que é sequestro, subjetividade? Dá para perceber isso? A mulher, se ela não tivesse sido sequestrada, ela poderia ser uma jurista, como nós temos aí tantos advogados que alcançam os degraus maiores da magistratura. Nós temos no Supremo, temos mulheres sábias, dotadas de conhecimento jurídico. Ela poderia ter começado há anos atrás, mas não fez. Por quê? Porque ela foi sequestrada.
na sua subjetividade. Ela foi sequestrada no seu objetivo de atender até o que Jesus disse: desenvolva sua luz, faça crescer o seu potencial, faça crescer a sua semente. Mas ela não pode, foi cortada. E aí depois ela se formou, foi uma festa e um exemplo nos anais da história, uma mulher que conseguiu fazer o direito, terminando aos 97 anos, quase completando 100 anos. Extraordinário isso, né? Extraordinário. E nós pensarmos que na nossa vida, sem que nós percebamos, muita coisa nós somos sequestrados. Quanta coisa que você deixou de fazer para ser você mesmo, porque tinha que se submeter às ordens do patrão, às ordens do patrão, às ordens do marido. E isso nós tivemos a vida toda, essa ideia do machismo, né? Tem países, por exemplo, que continua assim. Tem países que continuam assim. Não é a mulher, quem manda é o homem, que é acabado. O homem vai na frente, a mulher vem atrás. Ela é submissa. Ela está ajoelhada aos pés daquele que manda. Pode ocorrer o contrário. Lá quem manda é a mulher. Ele pode ocorrer, mas é coisa mais rara, né? Mas pode ocorrer. A mulher fala para o marido: não, vai, está acabado. E ele também se submete. Então isto é um desrespeito ao nosso eu, desrespeito à nossa vontade, à nossa personalidade, para nós darmos plenitude, mesmo que relativa, que vai sendo sempre relativo, da plenitude daquilo que eu posso desenvolver. Este é um sequestro muito comum que nós vemos aí. Eu mesmo conheço muitas pessoas que ficaram uma vida inteira assim, e depois não aprendeu pela experiência, o marido morre, não sabe usar talão de cheque, hoje é Pix, né? Mas não sabe fazer uma compra, porque é o marido que compra, está no supermercado. Vejam bem. Então, eu estou contando o caso de uma mulher, mas tem outras na história. A Chiquinha Gonzaga, famosa naquela marchinha do Abre Alas no carnaval, né? Chiquinha Gonzaga, ela casou-se mocinha de tudo. Segundo consta, com 17 anos ela se casou, o pai dela era militar e arrumou um marido para ela. Mas viveu um pouco tempo lá, separou. Ela gostava de música, Chiquinha Gonzaga. Quem lê a história de Chiquinha Gonzaga sabe. Ela era a rainha do choro. E ela foi para a vida noturna, tocar, cantar. E o pai não aceitava isso. Não pode, isso não é coisa para mulher. Como hoje ainda acontece, né? Mas tornou-se uma mulher extraordinária. Eu li o livro da vida dela. E uma mulher que também rompeu com a imposição do pai, a imposição do marido, para ser ela mesma. Ela nasceu para a música e ela desenvolveu a sua musicalidade. Ela fez a sua vocação vibrar dentro dela. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Quando eu fiz uma palestra dessa em determinado lugar, depois que terminou a palestra, um cidadão me procurou e disse: Boberto, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um filho que poderia ser um grande pianista, um grande musicista. Mas eu falei para ele: não, isso aí não dá dinheiro, isso não vai te dar sucesso. E ele não foi fazer música, foi fazer odontologia, tornou-se um bom profissional. Isso não quer dizer que não possa ser. Nós temos a potencialidade para crescer. E ele disse isso. Hoje ele teria um renome nacional. No entanto, eu sequestrei a vocação do meu filho.
não deixei que ele desenvolvesse o pendor dele, a vocação para a música. Isto é, sequestro da subjetividade para a música. Então, ele veio confessar isso comigo, de que ele sequestrou a subjetividade do filho. E hoje, ele é dentista, mas no final de semana ele está tocando música, está tocando uma bandinha, que é o que ele gosta. Não que ele não seja bom profissional, que nós podemos ser bom profissional trabalhando, lutando, aperfeiçoando. Ele não deixou a música, só que não deu o desenvolvimento, em primeiro lugar, da música, porque o pai não deixou. Ele foi sequestrado na sua subjetividade. Será que nós não temos algum caso de nós mesmos pensando assim? Eu tive um aluno na faculdade, na Direito, que o pai disse que ele tinha que fazer Direito. Tinha que fazer Direito, porque o pai era advogado. E o rapaz foi fazer o Direito, mas não gostava. Fez o Direito, o dia que ele terminou, ele entregou o diploma para o pai, foi ser aviador, que ele queria ser aviador. Ou não pode ser aviador? Não pode se aperfeiçoar e ser um aviador? Pode. Tanto você ganha dinheiro nesta, naquela profissão, dependendo do teu trabalho. Isso é sequestro da subjetividade. Aquela história do filho pródigo que eu falei aqui, numa das palestras, é bem isso. Você sair de casa e enfrentar o mundo para aprender e crescer. E nós temos uma infinidade, eu estou contando 2 casos aqui, mas existe uma infinidade de profissões que o pai é médico. Ah, mas eu já tenho meu consultório aqui, passo meus clientes para você. Eu conheço isso. Eu conheço pessoas que fizeram medicina. Foi trabalhar com o pai, mas não era o que ele gostava. Não é o que ele gostava, não era a vocação dele, digamos, primordial no momento. Não se tornou bom profissional e largou a profissão. Foi ser agricultor, comprar fazenda e trabalhar. Veja a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. O que tem se ele quer ser músico? Vai ser músico. Se ele quer ser qualquer outra profissão, outro gênero, vai ser. Porque a responsabilidade dele é com ele mesmo. Isto chama-se sequestro da subjetividade da família. Mas existem outros sequestros na vida profissional. O patrão dá oportunidade para que o funcionário cresça e sequestra todas as suas capacidades e ele fica lá bloqueado e não cresce. Tem uma historinha que eu conto no livro, para a gente ilustrar. Diz que é crime, olha lá, é crime nós não sermos nós mesmos. O que vocês acham disso? É crime não deixar o filho ser ele mesmo. É verdade, não é? Você impede de a pessoa crescer. Então tem um caso, nós colocamos no livro, chamado Sucia. Sucia era um rabino. Sucia era um rabino. Em certos momentos da vida, nos momentos finais, quando ele percebeu que já estava para desencarnar, o rabino Sucia estava agitado. O rabino é o doutor da lei, né? É aquele que sabe da religião. Então era um homem que ensinava as pessoas a viver bem. Então, o rabino, no final da vida, estava agitado, não dormia e preocupado com a morte. E ele ensinava os seus aficionados, os seus discípulos, a desenvolver o amor ao próximo, o crescimento, que nós não vamos morrer, etc. E aí os seus discípulos ficaram preocupados e tomados de referência e temor, estavam perturbados com a agonia do mestre. Veja lá, o mestre que sempre foi exemplo
de ensinar a pessoa na sua igreja a crescer, a amar a Deus e tal. Aí ele está desdizendo tudo aquilo que pregara na sua igreja. Estava lá preocupado com a morte. Estava preocupado que ele poderia a qualquer momento desencarnar. Aí foram perguntar ao mestre, esse Sucia: mestre, por que estás tão inquieto? Ele se debatia na cama nos momentos finais, como só ia acontecer na vida, quando a pessoa estava desencarnada. Mas ele estava com a mente agitada. Mestre, o que faz você estar tão inquieto? E os discípulos em volta. Ele disse: tenho medo. Tenho medo. Mas medo do que, mestre? Medo do tribunal celeste. Medo do tribunal divino. Olha para vocês verem. Hoje no Espiritismo nós falamos que o tribunal celeste é a nossa consciência. Não existe lá um local lá em cima, entre aspas, que vai ter julgamento nosso. Julgamento é da consciência. Mas ele entendia assim. Ele dizia: eu tenho medo do tribunal celeste, dizia para os seus discípulos. Mas tu, um mestre tão piedoso, cuja vida foi exemplar, a que temerias, mestre? Se tu tens medo, o que deveríamos sentir nós então? Se tem medo, e nós aqui então, diz ao mestre, tão cheios de defeito, de iniquidades, e você é um mestre de sabedoria, bondoso, de amor. Se você tem medo, imagine nós. Aí o mestre, que chamava-se Sucia, ele diz: eu não temo, diz aos discípulos, ser inquirido, porque eu não fui como o profeta Moisés. Eu não fui igual a Moisés. E não deixei um legado do seu porte. Quer dizer, eu não fui igual a Moisés, não deixei um legado igual a Moisés, do tal porte. Posso me defender lá no Tribunal Celeste dizendo: eu não fui Moisés. Por quê? Porque eu não sou Moisés. A ligação com a nossa exposição. Eu não tenho medo de dizer no Tribunal Celeste que eu não fui Moisés, porque eu não sou Moisés. Olha a subjetividade aí. Eu posso me defender, então, dizendo que eu não me preocupo com o que Moisés fez, preocupar comigo. Nem temo, diz ele, nem temo, dizendo aos discípulos, que me cobrem por não ter sido igual Maimônides. Maimônides era um médico, um filósofo, inteligência da época em que ele vivia. E não ter oferecido ao mundo a qualidade da sua obra e do seu pensamento. Então ele não temia isso. Eu posso me defender, dizendo de não ter sido Maimônides. Por quê? Porque eu não sou Maimônides, o filósofo. O que apavora é que me vem me indagar. Olha a frase. O que me apavora é que vem me indagar. Sucia, por que não foste Sucia? Entendeu? Ele não estava preocupado que ele não copiou ninguém. Ele estava preocupado porque no Tribunal Celeste ele perguntar: mas Sucia, por que você não foi Sucia? Marcos, por que você não foi Marcos? Vejam aí, nessa simples história que conta nos anais, de que muitas vezes nós estamos preocupados de sermos julgados no exterior por um tribunal celeste, que não existe tribunal celeste, isso é crença.
Nós somos julgados por nós mesmos, pela nossa consciência, é o que eu digo no Código Penal dos Espíritos, sermos julgados por nossa consciência. Quer dizer, quando eu me desperto que eu não estou agindo corretamente, a minha consciência diz, você não está agindo corretamente. O que importa é este julgamento, meu com o meu íntimo, meu com a minha essência divina, meu comigo mesmo. Isto que importa. E aí a pergunta fica para nós. Você está preocupado? Você vai perguntar depois, o tribunal vai te perguntar, não o tribunal celeste, mas a tua consciência, por que você não foi você mesmo? Por que você ficou seguindo o outro? Porque você não desenvolveu o seu potencial. Então, isso daí é sequestro da subjetividade de algo no exterior para conosco. Algo no exterior para conosco. A ponto de nós nos preocuparmos. O que eu fiz até agora? Será que eu desenvolvi, lutei para brilhar a minha luz? Ou eu estou seguindo o pastor, estou seguindo o fulano de tal, o padre, o orientador de quem quer que seja, dono de uma religião? Eu posso tê-lo como exemplo, mas eu tenho que desenvolver a mim mesmo, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém aqui ou no mundo é igual a ninguém. Cada um desenvolve aquilo que possui e dentro da sua evolução. A nossa evolução não é igual, não é homogênea. Cada um desenvolve de acordo com o seu tempo. Tem tempo para tudo. Então não somos obrigados a ser igual a ninguém, tem que ser igual a nós mesmos. Então, o que nós falamos? Falamos do sequestro da subjetividade do exterior para o interior. Do pai, do marido, do profissional, a religião sequestrando-nos. Mas existe agora um outro sequestro. Vejam bem, falamos do sequestro do corpo, que é o sequestro exterior. Estamos falando do sequestro da subjetividade, é o sequestro da nossa intimidade, sequestro da nossa possibilidade de crescer, vir a ser e ser feliz. Agora nós vamos falar de um outro sequestro da subjetividade, mas dentro de nós mesmos, não de ninguém. Não é sequestro de forças exteriores, é sequestro de forças dentro de nós mesmos. E aí vem a psicologia, aí vem aquilo que nós aprendemos de que nós somos uma consciência e temos gravado dentro de nós a subconsciência, o nosso gravador. Aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu tenho como crença, eu guardo no meu subconsciente. E muitas vezes aquilo que eu guardei, que eu gravei na minha subconsciência, está interferindo na minha vida agora. Porque muitas coisas eu não faço porque é proibido. Ou porque alguém disse que é proibido. Então, no meu subconsciente foi criado um código de leis que eu fui criando a vida inteira. Hoje, qualquer um de vocês possui um código dentro de si, todos vocês têm, eu também tenho. Coisas que estão gravadas lá no âmago, no profundo da nossa alma, coisas que nós fomos bloqueados lá na infância. Ou o pai que não permitiu, ou o professor disse que eu não era capaz de fazer isso. E aí está gravado no meu subconsciente. E hoje eu quero fazer, existe alguma coisa que me bloqueia. Não, você não é capaz. Isso não é para você. Esse é um sequestro de nós mesmos no nosso subconsciente. Ah, isso não é para mim. Porque alguém disse para ele lá na infância, ele nem lembra mais. Isso não é para você, meu filho. Isso é para rico. Você não é capaz disso, não. Ô professor, você é burro, você não é capaz. Isto esquece, mas gravou. Tudo que nós pensamos fica gravado no subconsciente. E às vezes
Lembrem-se de certas coisas que vocês têm gravado e que hoje vocês não conseguem manifestar porque estão bloqueados. Estão bloqueados. Vejam o complexo de inferioridade que às vezes nós adquirimos na infância. Meu pai disse que aquilo não era para mim, o que eu não sou capaz, está gravado em mim. E às vezes a pessoa consegue crescer materialmente, riqueza e tudo, mas ele vai fazer alguma coisa e diz, não, isso não é para mim. Ele pensa que não é para ele mesmo, porque está gravado dentro do seu subconsciente. Esse é o sequestro da subjetividade por forças interiores. Sequestro da subjetividade por forças interiores. Então, tudo que eu estou fazendo hoje, quer queira ou não, eu tenho gravado uma história dentro de mim mesmo. Eu tenho gravado dentro de mim mesmo a minha história de vida. E o que eu preciso fazer? Eu preciso modificar, acreditar que eu tenho a força para mudar. E que eu não posso ser sempre aquela ideia que colocaram na nossa cabeça. Nós podemos mudar. Como diz o Chico, se não dá para voltar atrás, pegar a borrachinha, apagar o que eu fiz de errado, Chico diz isso, você não pode voltar atrás e apagar o que eu fiz de errado, eu posso começar agora e fazer um novo fim, o Chico disse. O que ele está dizendo em outras palavras? Se eu não posso mudar aquilo que já está gravado no meu subconsciente, mas eu posso a partir de agora mudar, dar um novo destino para a minha vida. Eu posso começar de novo e todos têm oportunidade. Isso não depende de idade, isso depende da vontade, do querer. Então, se eu não posso voltar atrás e resolver um problema que eu fiz, que me dói na consciência hoje, às vezes eu prejudiquei alguém, esse alguém até já morreu. Não dá nem para ir lá e falar, me perdoa, teria que ter feito na hora. Eu não posso voltar atrás, mas eu posso agora fazer outras ações positivas que eu possa ajudar o próximo. E posso fazer com que as pessoas se sintam do meu trabalho e eu seja o melhor cada dia que passa. Então ninguém está fadado a ser infeliz. Não podemos carregar a síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. A pessoa diz, não, eu não mudo, eu nasci assim, eu não vou mudar em tempo algum. Já ouviram falar isso muitas vezes, né? A síndrome de Gabriela. Gabriela é aquela história da novela, e muito tempo, os mais jovens não lembram. E Gabriela, ela cantava uma música, eu nasci assim, eu vou ser assim, não vou mudar, vou ver a vida inteira, vou ser assim mesmo, e está acabado. E quantas pessoas não dizem isso? Não, eu não vou mudar da minha religião. Mas por que você não vai mudar? Não, porque eu nasci nessa religião, você é isso aí. Não, religião é coisa do homem. Se você achar que aquilo não está te atendendo, caia fora enquanto antes. Então, às vezes, você carrega a síndrome de Gabriela, de que você não pode mudar. Besteira, bobagem, você pode mudar sim. Se você foi sequestrado, agora você pode sair das grades e criar um novo pensamento, uma nova maneira de ser, porque nós somos o que nós pensamos. Aquilo que eu penso, eu planto no meu subconsciente. Mesmo que eu tenha errado, eu planto outras coisas. Eu planto outras coisas boas e vou não retirando aquilo que está gravado, mas vou enfraquecendo aquilo ali. Vou enfraquecendo e passo a viver uma outra vida. Lembro-me do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec tem uma frase que Jesus disse, só de pensar já adulterou com ela. Isso aí tem que mudar a história, se entende de adultério só o lado sexual. Mas qualquer coisa que você faça aqui, no pensamento, fica gravado na consciência. Se eu pensar algo errado, está gravado na consciência. E eu não desgravo que nem um computador, que eu faço deleto aquilo que eu não quero. Meu computador deleta, mas na mente não deleta aquilo que eu fiz. Eu vou carregar isso dentro da mente.
Mas eu vou sofrer o resto da vida? Não, eu posso mudar. Eu posso mudar. Porque nós não vamos ter tribunal celeste nenhum nos julgando. É o que diz André Luiz em Nosso Lar, que ele aprendeu um novo tipo de julgamento. Quando ele foi para o plano espiritual, e ele pensou que ia lá encontrar juízes severos, promotor acusando. Não, se encontrou amigos que lhe passavam a mão na cabeça, como se fosse um filho que tinha se enganado, e começou a desenrolar o filme da sua vida aqui na Terra. Quero dizer, então, que se nós botamos essa crença, que as igrejas, os pais, a escola, que nós vamos ser julgados por um Deus severo, Deus que não perdoa, pode deixar de lado. Nós não vamos ser julgados por nenhum Deus exterior, não vamos ser julgados por espírito, por ninguém. Nós vamos ser julgados por nós mesmos, pelo tribunal não celeste, mas o tribunal da minha consciência. Errei, mas quem aprende sem errar? A vida é através de erros que nós aprendemos. E ao errar, nós fazemos de novo, fazemos o feedback. Daqui a pouco eu aprendi, eu vou esquecendo aquilo que eu errei e vou vivendo uma vida mais feliz. Seja você mesmo. Não se apegue ao passado. A não ser para olhar algo que você fez que não deve fazer mais, mas não se apegue. Curta uma nova vida. Escreva uma nova história. E essa história ninguém pode escrever por você. Seja você mesmo.